Vamos falar sobre o amor. O que é o amor? O amor, o dom supremo ou fruto do Espírito Santo Supremo, porque o amor é fruto do Espírito Santo. Nós vamos ter como base Coríntios 13. Aí vocês podem acompanhar comigo, tá bom? Antes de iniciarmos, vou pedir para você dar um like, para o YouTube entender que esse vídeo é interessante, para ele indicar para outras pessoas. Se inscrever, apertar o botãozinho da notificação, compartilha, comenta, se dá mais fazer sentido para você. Esse texto eu vou discorrer sobre ele, mas vai dar 3 vídeos. Eu vou dividir em 3 partes. Senão ia ficar um vídeo muito longo, 1 hora brincando aqui seria para falar sobre esse texto. E olha lá, que é um texto muito rico. Então vou dividir em 3 vídeos. Hoje nós vamos falar sobre uma pequena introdução para contextualizar vocês. E o tópico 1. O tópico 1 vai ser no final que conta é o amor. A gente vai ver isso, que vai ser do verso 1 ao verso 3. Vamos dividir esse texto. E a gente vai ver o que no final que conta é o amor. No tópico 2, que é no outro vídeo, por isso que vocês precisam apertar o botãozinho da notificação. Por quê? Porque eu vou soltar o vídeo durante a semana. Assim que eu soltar, vai vir notificação para você falando que já foi solto esse vídeo. Aí você pode, vai ter a consciência de que já vai estar solto, aí você podem vir e assistir para vocês não ficarem perdidos. O tópico 2 vai ser o amor sempre triunfa e mostra também as características do que é o amor e do que não é o amor. Tópico 3, só o amor permanece. Somente o amor vai permanecer. Para finalizar, então essa é a parte 1, vai ter a parte 2 e a parte 3. Antes de iniciarmos também eu vou pedir desculpas que eu estou um pouco gripada, minha garganta tá ruim, aqui tá muito calor e muito seco o tempo, então se eu tossir, espirrar, eu peço para que vocês me perdoem, tá? Agora vamos iniciarmos. Antes de iniciarmos, sobre a contextualização, eu vou ler o texto. Aí vocês acompanham comigo. A minha Bíblia é a... Deixa eu ver aqui. A Almeida atualizada, tá? Que é a nova Almeida atualizada, é a nova. A tradução dela é muito boa, eu gostei muito dela. O subtítulo é O Amor, o Dom Supremo. Eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. Versículo 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o incompleto será aniquilado. Vamos pular lá para o verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior deles é o amor. Vamos iniciar, vamos contextualizar o porquê Paulo escreve essa carta. Paulo escreve essa carta para uma igreja em Corinto. E essa igreja estava mais preocupada em buscar dons espirituais, dons de profecias, porque para eles a marca da verdadeira espiritualidade era essas coisas, não que isso é errado. Mas eles estavam muito preocupados com isso, porém a igreja de Corinto era uma igreja também problemática. Eles estavam querendo buscar uma forma de demonstrar a sua espiritualidade, porém o básico eles não estavam fazendo. Tinham rixas entre irmãos, irmão processando o outro irmão por conta de herança, indo para tribunais, era um escândalo para a igreja naquela época. Não tinha amor entre membros e líderes, líderes para membros, membros com membros. Era uma igreja que tinha problema de imoralidade. Então era uma igreja que tinha esses problemas de comportamentos, digamos assim. Vocês podem ler a carta de Coríntios
todinha a primeira carta, que Paulo vai advertindo sobre comportamentos, como uma esposa deve se portar, como um marido deve se portar, como que um trabalhador deve se portar. Então ele vai dividindo esses tópicos, porque essa igreja tinha muitos problemas com esses comportamentos. Ela estava mais preocupada em dons, em ter uma marca de espiritualidade, do que do próprio comportamento. Não está muito diferente do dia de hoje, né? Então vamos lá. E Paulo escreve essa carta querendo mostrar que tem um caminho ainda mais excelente. E esse caminho é o amor. É o caminho perfeito, é um caminho excelente. É a base de tudo, na verdade, né? E presta atenção na estrutura do texto, do verso 1 ao verso 3 que a gente vai falar hoje. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha um dom de profetizar, ainda que eu tenha tamanha fé, e ainda que distribuo todos os meus bens, e ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado. Por que ele fala esse ainda que? É como se fosse uma hipérbole, uma figura de linguagem. Por quê? Você conhece, na época também Paulo não conhecia, alguém que vale todos os tipos de línguas, de todos os países, língua dos anjos, ou você já conheceu alguém que transportou pela fé um monte de um lado para o outro? Não existe, mas ainda que existisse, se não tiver a motivação certa, que é o amor, não adianta nada. Então ele fala sobre esse ainda que é como se fosse uma coisa muito grande, mas se não tiver a motivação certa, que é o amor, nada vai adiantar. E o que ele fala no versículo 1? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, serei... Não, aí fala, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Símbolo que retina é como se fosse um objeto que faz muito barulho, porém ele é oco por dentro. Então, ainda que você faça coisas grandiosas, se não tiver o amor, vai ser como uma pessoa que faz muito barulho, porém ela é oca por dentro, não tem nada por dentro. Então, devemos fazer as coisas pela motivação certa. Como essa igreja estava muito preocupada com dons, então por isso que ele começa, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu profetize, ainda que eu faça isso, aquilo, milagres, se não tiver amor, é como símbolo que retine. Não adianta nada. Ainda que você conheça todo o mistério da ciência, ainda que você seja o mais inteligente, se você não tiver amor, nada será. Aqui, ó, o 2, ainda que você tenha um dom de profetizar, conheça os mistérios de toda a ciência, ainda que você tenha tamanha fé, a pessoa pode ter muita fé, tem uma fé insuperável, a pessoa se olha assim, é uma pessoa de fé, mas se ela não tiver amor, ela nada vai ser. Ainda que você distribua todos os bens, porque tem gente que faz o bem, que faz boas obras, ainda que você pode ter uma condição boa e fique pobre distribuindo para os outros. Se não for na motivação certa, não adianta nada. Porque tem muita gente que pode fazer boas obras pela motivação errada. E muita gente pode até entregar o seu próprio corpo para ser queimado, mutilado, porém também, se não for pela essa motivação que é certa, não vai adiantar de nada. Então Paulo está advertindo ali aquela igreja, para quê? Que no final de tudo, o amor é o que vai contar. Você pode fazer coisas grandiosas, você pode fazer coisas que a gente nem imagina, porém se você não tiver o amor, nada vai adiantar. E essa fica a palavra para nós. É um texto muito rico. E para nós, para nossa prática, vamos pegar aqui, ainda que você tenha 1 milhão de visualizações, sei lá, 10 milhões, se você não estiver sendo motivado pela coisa certa, para Deus não conta. Porque o que conta vai ser o amor, porque no final o que vai contar é o amor. Aquela igreja estava precisando disso, de amor. Amor um para com o outro, amor para com Deus, até mesmo, porque quais são os 2 maiores mandamentos que Jesus nos ensina? Amai a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Até mesmo os inimigos, aqueles irmãos viviam brigando, não perdoavam. Então uma marca do amor de Deus é o perdão. Porque você pode fazer coisas grandiosas, pode profetizar, pode ter dons, pode fazer coisas inimagináveis.
Porém, se você não liberar um perdão, não pedir perdão, não for humilde, for orgulhoso, for soberbo, só querer fazer para se mostrar para Deus, aí no final o que vai acontecer? O que fala lá em Mateus, naquela parábola das 5 virgens? Senhor, Senhor, em teu nome falei, em teu nome profetizei, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. O que Jesus vai falar? Afasta de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque a motivação para a gente fazer as coisas precisa ser o amor. Ainda que você tenha tamanha fé, ainda que você faça milagres, profetize em nome de Jesus. Porém, se você não tiver essa motivação, que é o amor para com o outro, o amor para com a vida, o amor para com seu irmão, ser uma pessoa perdoadora, nada adianta. A nossa motivação para fazermos qualquer coisa, principalmente para Deus, precisa ser o amor. E só dando um spoiler do próximo vídeo, que fala do como tema o amor sempre triunfa, o amor que Deus descreve aqui não é um amor humano, um amor de sentimento, como o marido sente o amor pela esposa, porém esse amor pode acabar. Não, é amor de atitude. Então você precisa ter a atitude de amar o seu próximo. Isso é um pequeno spoiler. Então eu vou ficar por aqui, por enquanto. Espero vocês no próximo vídeo. E reflitam, leia esse texto, reflita aí na sua casa. Faça um pequeno culto doméstico, lê o texto, vê aonde vocês precisam se acertar, porque aquela igreja precisava acertar a conduta dela, para ela ter a verdadeira marca da espiritualidade. A verdadeira marca da espiritualidade não é dons extraordinários, ainda mais que é maravilhoso. A verdadeira marca é o amor, é uma comunidade cheia de amor, é uma família que tem o amor. Você pode ser a pessoa mais simples, limpar um banco da igreja. Você pode ser a pessoa que só vai na igreja e fica sentadinha no banco. Mas se você tiver a motivação certa, que é o amor, saiba que Deus está com você. Você não é como símbolo que retine. Mas a pessoa pode estar na frente falando, porém se a motivação dela foi a vaidade, for a soberba, ela é como símbolo que retine. Faz barulho por fora, porém por dentro é oco. Então fica esse texto aqui para a gente refletir, do 1 ao 3, reflita e comente se fez sentido para você e aguardo vocês no próximo vídeo.